Brilhará sobre ele a glória do Senhor. Serão vestidos de beleza e de esplendor. Receberão um corpo glorioso, a semelhança do corpo do Senhor. Vamos abrir a Bíblia Sagrada? Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Vamos ler do versículo 15 até o versículo 22. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, a lei que Deus promulgou não invalida a promessa que Deus fez de salvar o homem pela fé em Cristo. Não. A lei que Deus deu para os filhos de Israel não invalida a promessa que Deus fez para salvar o homem através da fé em Jesus. E ele diz: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. A aliança humana mas confirmada, está confirmada, ninguém revoga mais. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, Cristo nasceria de Abraão. E a promessa foi feita que todos os homens seriam salvos pela fé em Cristo. E Jesus foi a promessa que Deus prometeu para que o homem pudesse ser salvo. E ele diz: e digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Ou seja, a lei não desfaz a promessa. Por quê?
Porque Deus nunca prometeu salvar ninguém por intermédio de lei. Não. Deus prometeu salvar os seres humanos através de Jesus, pela fé em Jesus. E isso, antes que existisse a lei, Deus já tinha feito essa promessa. Deus fez essa promessa em Gênesis 3,15. Continuou fazendo em Gênesis 12. Nem existia lei nessa época, quando Deus prometeu salvar o homem pela fé em Jesus Cristo. E agora, depois de 430 anos, Deus dá a lei para os filhos de Israel. E essa lei vai anular a promessa de Deus? Vai anular a promessa de Deus? Claro que não. Ele diz aqui, ó. Isto digo uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois. Não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Então a lei não pode desfazer a promessa de Deus, de salvar os homens pela fé em Jesus. Porque se a herança provém de lei, já não decorre da promessa. Mas a resposta é, a herança provém de lei? Claro que não. A herança vem pela fé em Cristo. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então, é pela promessa, pela fé que Deus faz as coisas, pela fé em Jesus. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. Então, a lei, ela foi adicionada por causa do pecado do ser humano. Entendeu? E então ele diz aqui, ó, até que viesse o descendente. Então, a lei, ela foi dada até que Jesus nascesse. Jesus veio, então a lei ficou de lado, ficou obsoleta. E ele diz aqui, a quem se fez a promessa e foi promulgado por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então, a lei, ela veio por causa das transgressões, porque o homem é pecador, foi necessário a lei, mas a lei não salva. A lei aponta para Jesus, o Salvador. A promessa de salvação não foi através da obediência à lei. A promessa de salvação foi através da fé em Cristo Jesus. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Isso é lógico, né? É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Não, não é. Porque a lei não diz que salva. Só a promessa de Deus, só Jesus Cristo salva, né? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas não foi promulgada a lei que pode dar vida. A lei pode dar vida? Não, a lei não pode dar vida. Por que não? Porque só Jesus é vida e só Jesus pode dar vida. A lei, o que é a lei? A lei são escritos mortos. A lei não tem poder para transformar a vida do homem. E Jesus tem, porque a Bíblia diz, todos quantos me receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus tem poder para transformar o homem em filho de Deus. A lei não tem. Mesmo que você obedeça os 613 mandamentos. Mas ela não pode fazer isso. A lei não tem sangue para perdoar o pecado do homem. Jesus Cristo tem. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se você pensa em ser salvo obedecendo os 613 mandamentos da lei, desista, porque você não vai ser salvo. Pela lei, não. Creia em Jesus, receba Jesus como seu Salvador pela fé, e você tem a vida eterna. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, a promessa de vida eterna é concedida aos que creem pela fé em Cristo. Isso significa dizer que você precisa acreditar em Jesus e receber Jesus como seu Salvador. Porque Deus
e deseja te salvar. Seu filho morreu na cruz, simplesmente por te amar. Oremos. Agradecemos a Deus por esse momento na tua presença aí. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui e com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa noite, que Deus vos abençoe.